Miqueias, vamos agora para nossa entrevista do dia. Vamos, primeira entrevista do dia. Hoje a gente tem aqui, já está aqui na nossa bancada do Conexão 95, o doutor Alexandre Fernandes, ele que é otorrinolaringologista. Já pensou tatuar esse nome? Otorrinolaringologista, não é um negócio... Inspirada hoje. Inspirada, né? Com os nomes assim, grande. Pois é, doutor Alexandre é otorrino e a gente vai falar sobre as sequelas pós-Covid. Tem gente que o gosto não voltou, o cheiro não voltou, a tosse não passou. Doutor Alexandre Fernandes, seja muito bem-vindo aqui ao Conexão 95. Muito obrigado. Obrigado, Carla, Miqueias, pelo convite. Vamos tirar um pouquinho as dúvidas aí sobre essas sequelas pós-Covid, que é tão comum no nosso dia a dia, né? Doutor Alexandre, o que afinal de contas acontece com o corpo da gente com a Covid para que ela tenha essa sequência de sequelas que parecem que não vão embora? Tem gente que até hoje não sente cheiro, tem gente que até hoje tem as pernas cansadas, tem gente que desenvolveu arritmia, tem gente que está aí ainda tossindo depois da Covid. Por que a Covid é essa doença diferente que deixa tantas sequelas? Então, a Covid, ela é uma doença de respiratória, mas ela atinge os órgãos de um modo geral. Então, é uma doença sistêmica. E a resposta para todas essas sequelas pós-Covid, na verdade, a gente ainda não tem. Até dado a precocidade da existência da Covid, né? Mas a gente sabe que na Covid existe uma descarga inflamatória, com liberação de muitos mediadores inflamatórios. E isso, não só na fase aguda, mas posteriormente, repercute em diversos órgãos. Hoje a gente interpreta como sendo a razão principal para a perpetuação dos sintomas da Covid, mesmo depois da fase aguda da doença. Interessante que um estudo conduzido pela Fiocruz, publicado por uma revista americana de medicina, esse ano, em maio, apontou que 50% das pessoas diagnosticadas com a Covid-19 apresentaram sintomas pós-infecção. É um número muito grande, isso, né, doutor? Bem relevante. Esse estudo, acho que foi da Fiocruz, Minas Gerais, inclusive. Isso. Né? Ele pegou uma fase da Covid também entre 2020 e 2021. Os pacientes lá, esses pacientes tiveram formas mais graves do que as atuais. Então, repercute também numa característica mais presente nos sintomas pós-Covid quando se faz a forma grave. Mas a gente vê hoje, inclusive, em pacientes com formas leves, também se manifestando até mais sintomas no período pós-Covid do que no período de fase aguda, né? Pacientes que passaram a fase praticamente assintomática e depois começam a ter alguns outros sintomas. Isso que o senhor está falando seria a chamada Covid longa? A Covid longa. Então, hoje o que a gente... não há um consenso ainda sobre a definição do Covid longa, mas a principal ideia, definição assim sustentada, é que os sintomas que perduram por mais de 3 meses pós-Covid, e se eles ficarem ali por mais 2 meses depois dos 3 meses, isso é Covid longo, né? Então a gente considera Covid longo os pacientes que estão há mais de 3 meses com sintomas. Até o 3º mês pós-Covid, isso ainda é sequela pós-Covid sem ser Covid longo, né? Mas essas definições, elas vêm mudando. Então explica pra gente o que seria a diferença entre Covid longa e sequelas da Covid. Hoje se define como Covid longa um evento pós a infecção por Covid. Então esse paciente vai ficar por um tempo, por mais de 1 ano inclusive, tendo sintomas. Isso pode ser em vários órgãos, porque é uma doença sistêmica, tem comportamento variado. E a gente não sabe nem ao certo quanto tempo pode perdurar esses sintomas, porque a gente tem 2 anos de acompanhamento da Covid, né? É tudo muito novo ainda. Eu comparo muito os meus pacientes quando estão me indagando a respeito disso no consultório, comparo muito com chikungunya. O paciente teve uma infecção viral, uma arbovirose pela chikungunya, passa da fase aguda da doença e tem pacientes com 3 anos pós-chikungunya sentindo ainda dor nas articulações, né? Então, assim, Covid pode durar 3 anos? Talvez sim, daqui a 1 ano a gente vai saber,
né? Porque a gente tem 2 anos da pandemia, né? De 2020. E doutor Alexandre, qual é, segundo inclusive esse mesmo relatório, esse estudo da Fiocruz Minas, vamos assim dizer, essa sequela, né, do pós-Covid que mais está mexendo com as pessoas, que está no topo das reclamações, é a chamada fadiga pós-Covid. É isso que o senhor encontra no seu consultório? As pessoas cansadas, as pessoas sem conseguir ainda respirar direito, as pessoas que, eu não consigo mais treinar, não consigo mais ir para academia como eu ia antes, coisas simples para fazer, eu estou aqui limpando a casa, passando uma roupa, já me dá cansaço? Exatamente. É o cansaço, a fadiga, né? Não é tanto, o pessoal às vezes confunde um pouco com cansaço respiratório, mas não, é a fadiga, é a indisposição. E muito próximo disso é a queixa de tosse também. Tosse seca, irritativa, persistente, né? São os 2 sintomas que, sem dúvida nenhuma, são os mais prevalentes. Tem outros também, né? Se a gente for botar uma tríade, talvez seja de fato a fadiga, né? Essa indisposição, a tosse ou alguns outros sintomas respiratórios. E algumas alterações de cognição. Os pacientes têm dificuldade de raciocínio, de concentração, memória. Esses são os 3. Assim, inclusive, assim, nos últimos meses, acho que principalmente nesses últimos 30 dias, encontrar xarope para tosse seca em Natal é quase que impossível, né? Houve um misto de infecções virais nesse período, né? Sabidamente, esse nosso trimestre que a gente está passando agora, está encerrando, aumenta as doenças respiratórias, que é o nosso inverno chuvoso, né, aqui em Natal. Então, isso aumenta muito as doenças respiratórias, as disseminações virais. E aí, vários vírus que causam resfriados comuns se juntaram à Covid, passou a ser mais um vírus nesse pool de vírus, e acometeram muitas pessoas. Então, assim, nem todos estavam tossindo e procurando xarope porque era Covid, mas também porque estavam gripados, porque estavam com resfriado comum, com crises alérgicas, e tudo isso culminou com essa procura aí exagerada que as farmácias, de um modo geral, não conseguiram atender a demanda. Doutor Alexandre, eu queria falar com o senhor em relação à vacina contra a Covid-19. Muita gente acabou se vacinando, fez ali o esquema vacinal direitinho, tudo conforme mandava o cronograma do Ministério da Saúde, mas mesmo assim ainda foi acometido da 2ª, 3ª, às vezes até 4ª vez de Covid, como eu tive minha irmã Priscila, que foram 4 vezes a Covid. Nem música no Fantástico, mas ela pode pedir, que era só 3, né? Agora 4 eu não sei. Mas assim, o que o senhor diz para as pessoas que às vezes falam, poxa, para que eu vou me vacinar se eu pego Covid do mesmo jeito? Então, vale a pena vacinar pelo seguinte: a Covid, ela é uma doença cheia de nuances, né? Assim, ainda tem muita coisa, acho que para a gente aprender, inclusive, com Covid. Mas a própria doença em si, se você pegou a infecção, ela não lhe confere proteção segura para você não se reinfectar. E as vacinas também não conseguiram produzir uma imunidade a ponto de ser sustentada por muito tempo e impedir a infecção ou a reinfecção, né? Nessa circunstância, fica claro da gente entender por que a gente está vacinando e por que a gente faz doses de reforço. Porque quando a gente vacina, a gente produz anticorpos para nos proteger da infecção viral. Se não foi possível impedir a infecção em si, foi sem sombra de dúvida impactante para prevenir as formas graves. Então é importante que as pessoas continuem se vacinando. Isso. E fazer suas doses de reforço, porque esses níveis de anticorpos que a vacina induziu, eles não são sustentados, portanto, então a gente vai perdendo os níveis de anticorpos. Aí vem a importância de uma nova vacina, um reforço, para elevar esses anticorpos novamente e a gente manter seguro, né? A mudança do perfil de gravidade da Covid é perceptível aos nossos olhos, né? E isso se deve também à vacina, que passou a nos tornar já conhecedor de um vírus que até pouco tempo não existia. Então, você pode passar a ter seu sistema imunológico conhecendo o vírus de 2 formas: ou pegando o próprio vírus, adoecendo,
ou se vacinando, que é uma forma da gente produzir anticorpos mediante fragmentos daqueles vírus, né? A maioria das vacinas são assim. E aí você produz anticorpo que vai lhe proteger. Só que a gente precisa de um nível de anticorpo no organismo para que essa proteção seja eficaz, né? Seja efetiva e eficaz. E aí entra a importância da vacinação. Da vacinação e dos reforços. Mais um detalhe, agora não me recordo se foi nesse estudo, acho que não, acho que foi em um outro publicado no JAMA, ele também chama atenção para esses sintomas pós-Covid. Nesses sintomas pós-Covid, eles são mais comuns em adultos do que em crianças, né? Mas é mais prevalente em não vacinados do que em vacinados também. Então, a gente vê muita gente vacinada com sintoma pós-Covid porque a gente tem uma população bem vacinada. Então, assim, todos vão dizer, eu já tomei alguma dose, estou tendo. Mas esse estudo levantou nos pacientes não vacinados, eles têm sequelas pós-Covid bem mais prevalentes do que os vacinados. Agora, doutor Alexandre, para a gente terminar a nossa entrevista, eu queria que, assim, muita gente acaba ficando preocupada. Poxa, eu já tive Covid há 3 meses, continuo tendo algumas sequelas. O que as pessoas, até onde deve ser a preocupação de alguém em relação a sequelas pós-Covid? O que essa pessoa que já faz 3 meses que continua tossindo, ou pessoa que já faz 6 meses e continua com essa fadiga, o que essa pessoa pode fazer? Então, na verdade, não é só esperar, tá, Micaela? Eu acho que tem que procurar assistência médica realmente nesses casos, porque essas sequelas pós-Covid também tem uma variedade de intensidade, de importância nela lá. Então, vale a pena uma avaliação médica nesse sentido e procurar, porque tem delas que são impactantes na qualidade de vida, mas tem outras delas que podem trazer complicações. Vou dar um exemplo. A tosse persistente. Ela é extremamente impactante, irritativa, perturba sono, perturba seu dia a dia, perturba até o convívio social, porque os pacientes reclamam muito hoje, onde chega, dá uma tossezinha lá e todo mundo já olha. Então, existe essa impactação. Mas existem outras sequelas mais graves, por exemplo, a própria, que você citou aí, a miocardite, né? Precisa de tratamento específico. Existem algumas neuropatias, algumas inflamações de nervos periféricos que também merecem tratamento. No nosso caso, como otorrinolaringologista, a gente vê a perda do olfato, a perda do paladar, que tem forma de a gente intervir de alguma forma para tentar amenizar essa sequela e reabilitar esse paciente. Isso é possível conseguir. A gente consegue 100%. É possível conseguir que a pessoa volte a ter olfato, volte a ter paladar? É possível. Não é em 100% dos casos, mas é possível. A gente tem algumas alternativas de tratamento, de treinamento olfatório, de antioxidantes, o próprio tratamento com ação corticosteroide, que são anti-inflamatórios mais potentes, e isso ajuda e a gente consegue resgatar o olfato de boa parte dos pacientes. Outros iriam resgatar pelo tempo, né? Eu tenho um paciente que acompanha há 1 ano, muito refratário ao tratamento, não havia melhorado o que queria e depois de 1 ano, ele já sem fazer nada, o olfato voltou, né? Então, assim, tem alguns pontinhos que a gente ainda vai poder conhecer melhor, acho, da Covid, sabe? O tempo e os cientistas vão fazer isso. E em relação a essa tosse seca que toma conta de tanta gente? Que não necessariamente é quem teve Covid. Porque eu não tive Covid e toda essa tosse também. Todo mundo aqui mas provavelmente teve alguma inflamação da via aérea, né? Não por Covid. Então, pode ter sido por um desses outros vírus, pode ter sido por uma doença alérgica. Isso gera também na via aérea da gente uma hiperreatividade. E essa hiperreatividade, quando ela atinge principalmente a laringe, que é o órgão de principal reflexo da tosse, pode induzir o que a gente chama hoje de síndrome da laringe irritável. E aí você fica tossindo por um bom tempo até a gente conseguir muito colocar... bom tempo. Inclusive o meu médico disse que 3 meses, mas eu completei 1 mês e 4 dias. Ele inclusive já fez mês exato. São sinais de hiperreatividade. E a gente já conhecia isso, a gente chama de tosse pós-infecção e tudo mais. Você inflamou a via aérea, saiu da infecção,
mas a inflamação ainda fica, e aí fica aquele estímulo da tosse, isso é um reflexo, né? E o que é que a gente faz? Pode procurar o otorrino e tratar. Pague sua consulta, Miquel Avelino. Não, brincando, Miquel. Mas assim, a gente tem tratamento para essas síndromes de hiperatividade respiratória, né? Que culminam com tosse crônica, assim. Usa broncodilatadores, usa antossígenos, usa corticosteroides, todos aqueles remédios que estão faltando na prateleira, sabe? Aqui, a gente já estava criando um dialeto. Coisa que a gente pode Micala fazer. estava em casa se recuperando, estávamos eu e a Alex. Aí tinha um convidado aqui, olhava para a Alex e fazia. Aí a Alex olhava para mim e fazia. E eu dizia, já eu não posso, porque eu... Já estava o diálogo da tosse. Era o diálogo da tosse. Doutor Alexandre Fernandes, eu quero agradecer pela sua participação aqui com a gente. Deixa o seu Instagram para quem quiser acompanhar o seu trabalho, tirar dúvidas, por favor. Pois não. O meu Instagram é o @doutordr, né? .alexandrefernandes.otorrino. Então, dr.alexandrefernandes.otorrino, e você vai saber de todas as novidades, todos os encaminhamentos a respeito dessas sequelas pós-Covid. Doutor Alexandre Fernandes, muito obrigada pela sua participação. Seja sempre muito bem-vindo aqui ao Conexão 95. Eu agradeço aí a oportunidade de vocês e trazer um pouquinho de conhecimento nosso para diminuir as dúvidas da população de um modo geral. Obrigada, doutor Alexandre. Deixa eu agora já dar uma dica para você. Augusto Capas. Sim, Augusto Capas é o maior distribuidor de acessórios para